Olá, tudo bem? Todos com saúde? Que bom! Hoje, sou a professora Ana Lúcia e hoje nós teremos a nossa aula de número 17. Olha lá como nós evoluímos. O nosso eixo ser humano e saúde. E o conteúdo de hoje? Vamos estudar reprodução humana e puberdade. Vamos aprender sobre o que é puberdade? A habilidade que eu preciso desenvolver hoje com vocês. Preciso desenvolver raciocínio lógico e proporcional, tá bom? A habilidade de hoje. Espero que todos estejam em um ambiente tranquilo, tá? Lápis, caneta, todo o material. E agora nós vamos para a nossa hora de estudar. Vamos lá, crianças? Vamos lá, crianças, vamos à nossa aula de hoje e hoje nós vamos trabalhar, estudar e eu preciso de atenção. Vamos lá? Reprodução humana, não é a nossa proposta de hoje? Eu falo para vocês o que é reprodução humana, né? Nossa espécie humana, como que ela se reproduz? Reprodução humana é um processo complexo que passa por uma série de etapas de maturação do corpo feminino e masculino. Tudo bem? Reprodução humana, após a fecundação, inicia-se a formação do embrião. E o que é embrião, professora? É a primeira fase do desenvolvimento humano, tá? A fertilização e a implantação do embrião na parede do útero que dá início à gravidez, né? Não tem um período de gravidez? Para a nossa espécie humana, ela tem um período mais ou menos determinado de 9 meses. Constitui aí a concepção. Concepção quer dizer o momento em que o útero consegue, de uma certa forma, aceitar aquela nidação e a criança começa a passar por um desenvolvimento. Isso é reprodução humana, tá bom? Na nossa espécie humana. E para acontecer esse processo, que ele é um pouco complexo, nós precisamos, né, meus pequenos cientistas, estudar os 2 sistemas que são responsáveis por essa reprodução humana. O sistema reprodutor masculino, e aí eu trago para vocês aqui o que é o sistema reprodutor masculino, é responsável por garantir a produção do gameta masculino. E quem é o gameta masculino? Espermatozoide, nós já conversamos em aulas anteriores, lembram? E a função dele, né, do sistema reprodutor masculino, é depositar esse espermatozoide, esse gameta masculino, no corpo da mulher, tá bom? Qual é a estrutura, professora, do sistema reprodutor masculino? Eu já mostro aqui nessa lâmina para vocês. Temos algumas estruturas no sistema reprodutor masculino. Vamos lá? Uma delas, o pênis, né? Testículos, epidídimos, glândulas seminais, a próstata, glândulas bulretrais e os duetos diferentes e uretra. É complexo o sistema reprodutor masculino? Um pouco, mas nós precisamos, de uma certa forma, enquanto estudante desse sistema reprodutor, tentar identificar algumas partes desse sistema reprodutor masculino. Aí eu trago a imagem para vocês. Vocês conseguem visualizar? Essa imagem, ela está feito um corte, né, do aparelho reprodutor masculino, onde vocês identificam algumas partes, como epidídimo, testículo, a próstata, né, vesícula seminal, canal deferente, tem várias estruturas. E todas essas estruturas o homem possui. E uma coisa interessante é que ela precisa estar dentro de uma situação de total funcionamento, tá bom? Além do sistema reprodutor masculino, que é esse que nós acabamos de conversar,
eu preciso mostrar para vocês algumas funções. Essas funções são importantes. Anotem no caderninho de vocês. Vamos lá? Em algumas funções dessa estrutura do sistema reprodutor masculino, nós temos os testículos, né? Que produzem o quê? Espermatozoide e hormônios masculinos. Lá para frente vocês vão entender essa funcionalidade desses hormônios masculinos. O que mais que nós temos como estrutura do sistema reprodutor masculino? Os epidídimos armazenam os espermatozoides. É uma bolsa onde os espermatozoides ali ficam, tá bom? De uma certa forma muito bem acondicionado. Avançando mais um pouquinho, esse sistema reprodutor também possui glândulas seminais. A próstata, glândulas bulbo-uretrais, que formam o líquido seminal. A função desse líquido seminal é muito importante, porque é ele que vai nutrir o espermatozoide, tá bom? E o espermatozoide, nós vamos observar que ele tem uma cauda, ele precisa ter um líquido para ele poder fazer a sua mobilidade, tá bom? Então, é esse líquido seminal que vai permitir o espermatozoide fazer a sua natação para poder se deslocar. E o espermatozoide e o líquido seminal constituem o esperma, que é um líquido pastoso, viscoso, branco, tá bom? Avançando mais um pouquinho, os ductos deferentes e a uretra permitem a passagem do esperma. Isso é muito importante. Na estrutura do sistema reprodutor masculino, a uretra, ela também compõe uma situação importante, porque é nela que vai passar o esperma, né? Aonde vai estar os espermatozoides, tá bom, criança? O pênis é o órgão copulador no sistema reprodutor masculino, aí tudo tranquilo, tá bom? Avançando mais um pouquinho, dentro dessa estrutura, eu preciso apresentar para vocês o sistema reprodutor feminino, que aí já é o nosso sistema, né? Sistema das mulheres, o sistema das meninas. E esse sistema precisa estar muito bem funcionando. Aí eu mostro para vocês a estrutura desse sistema reprodutor feminino. Vamos lá? Como é que atua esse sistema reprodutor feminino? Ele atua produzindo o gameta feminino. E o nome desse gameta, professora, pode ser chamado de ovócito secundário ou óvulo, tá bom? E também ele serve de local para a fecundação, tudo bem? E o desenvolvimento do bebê. Por quê? Porque é no óvulo, é no ovócito secundário que o espermatozoide chega e faz a fecundação. Então, o ovócito também é o local onde acontece a fecundação. Tudo bem, crianças? Evoluindo mais um pouquinho, a estrutura desse sistema reprodutor feminino. Vamos lá? Algumas estruturas. Vagina, útero, tubas uterinas e ovários, tá bom? Essa é a estrutura do nosso sistema reprodutor feminino. Isso tudo é muito importante, porque nós precisamos, enquanto estudantes do corpo humano, conhecer que os nossos órgãos têm toda essa estrutura. Olhando aí a estrutura que eu trago para vocês, vocês já conseguem identificar tranquilamente algumas estruturas. O que é que vocês observam aí? Útero, não é? Vagina, o colo do útero, o endométrio, que é o revestimento do útero. Esse é o nosso sistema das mulheres, né, das meninas. Esse é o sistema reprodutor. Avançando mais um pouquinho, eu trago para vocês as funções da estrutura do sistema reprodutor feminino. Crianças, vamos lá? A vagina, ela é um canal bastante elástico onde é deixado o esperma, tá? Numa reprodução, geralmente na vagina que fica alocado, acomodado o esperma. Aí tem o útero, que é um órgão muscular oco, né, que abriga o embrião e o feto, logo na evolução do desenvolvimento, e passa de embrião para feto, até o nascimento dessa criança. Na nossa espécie humana,
tem uma variação no tempo de gravidez, né? Que pode variar de 7 meses até 9 meses, né? A criança que nasce com uma estrutura mais alongadas, até um acomodamento de 9 meses, claro que ela tem toda uma estrutura muito mais bem formada, tá bom? Então, a gravidez nossa, da espécie humana, ela tem um período aí que tem uma variação de 7 a 9 meses. Aí eu coloco para vocês mais algumas estruturas do sistema reprodutor feminino. As tubas uterinas, que comunicam os ovários com o útero, isso é muito importante. São nas tubas uterinas que acontece essa comunicação que os ovários fazem para que os óvulos sejam lançados e ele faça toda essa tramitação nas tubas uterinas e encontrando o espermatozoide. Os ovários são os órgãos produtores dos gametas e hormônios femininos, tá bom? Os gametas femininos, eles são produzidos nos ovários. Vocês estão vendo aí a estrutura do sistema reprodutor feminino? Então, tem todas essas estruturas que nos permite, de uma certa forma, garantir que nós podemos reproduzir. Tudo bem? Vamos lá, fases do desenvolvimento humano, né? Porque nós, da espécie humana, nós passamos por um desenvolvimento, e esse desenvolvimento da nossa formação enquanto indivíduo é muito importante. E uma das primeiras fases, que eu acredito que é a fase que vocês estão, é a da infância, né? Aquela fase maravilhosa, que ela fica entre a infância e a adolescência. Nós passamos de ser crianças para ser adolescente. E aqui eu faço uma chamada para vocês. Aqui que nós vamos estudar a puberdade. Porque a puberdade, ela é uma das primeiras etapas que nós temos para nós avançarmos para uma fase da adolescência, tá bom? Aí, olha só, entre a infância e a adolescência, há a puberdade, que é uma fase que vocês logo vão estar entrando, se já não estão, que é uma fase de transição entre essas duas. Quando se inicia a mudança no nosso corpo, seja dos meninos ou das meninas, graças à ação de alguns hormônios, é aí que vocês se encontram na puberdade. É quando vocês percebem que o corpo de vocês está passando por algumas mudanças. E tudo é muito visível, é muito fácil observar, tá bom? Nas fases do desenvolvimento humano, além da infância, que é essa fase que nós conversamos, essa fase maravilhosa, entra a adolescência, tá bom? A adolescência, ela costuma ir dos 12 anos aos 21 anos. Quer dizer, quando vocês tiverem 12 anos até os 21 anos, vocês vão estar numa fase da adolescência, né? É numa fase que a gente precisa ter muito cuidado e observar o desenvolvimento do nosso corpo, tá bom? Aí eu trago para vocês, nas meninas, os seios se desenvolvem. O corpo se apresenta mais arredondado, né? Nas meninas, o corpo fica mais arredondado, ganha mais uma quantidade de gordura. O quadril tende a se apresentar mais largo, né? O que é o quadril, professor? Isso aqui, ó. Ele se apresenta mais largo. E surge a menstruação. Aí, a menstruação a gente precisa conversar, tá bom? Nessa fase, as meninas, nós mulheres, nós menstruamos. Professor, o que é a menstruação? É a descamação do útero, né? Que não aconteceu a fecundação. Aí vem a menstruação, né? Aquele líquido tipo sangue que o útero vai descamar. E aí a gente precisa estar atento, porque vai precisar de absorvente, vai precisar de higiene, vai precisar de várias coisas. Mas são coisas que também os nossos pais conversam com a gente, tá bom? Nos meninos, vamos lá nos meninos? O que acontece, professora, nos meninos? A voz começa a engrossar, né?
pelos 13, 14 anos, vocês meninos, vocês vão perceber que houve uma alteração dessa voz. Você entona a voz e acontece uma variação muito normal, crianças, muito normal. E algumas vezes, no início dessa mudança, ela pode se apresentar desafinada, né? Uma coisa muito fina e depois muito grossa. Fiquem tranquilos, são coisas de hormônios. Isso vai, de uma certa forma, fazer a maturação e tudo vai ficar com um tom de voz muito normal, tá bom? Avançando mais um pouquinho da fase maravilhosa, a adolescência, e uma fase que é preocupante para os pais e responsáveis, né? Porque vocês estão num período de descoberta de muita coisa, vem a fase adulta, que é a que nós estamos já, né? A fase adulta, ela inicia aos 21 anos, vocês estão longe ainda de chegar a essa fase. Alguns anos de idade, nos 21 anos, aqui as mudanças que ocorrem na adolescência já se estabilizaram, não tem muito mais o corpo para se definir, tá bom? Aos 21 anos nós já estamos bem tranquilos e até de uma certa forma aceitando toda a mudança que esses hormônios nos fizeram. E aí a responsabilidade aumenta, sabe por quê? Porque na fase adulta, essa fase que vocês estão vendo aqui, essa fase maravilhosa, nós aqui começamos a assumir várias responsabilidades, né? Não só como o nosso corpo, mas questões sociais, políticas, enquanto indivíduo, enquanto formação e trabalho, né? E várias responsabilidades. É nessa fase adulta que, quando vocês chegarem, a gente precisa ter total conhecimento do desenvolvimento do nosso corpo, porque também as mudanças se estabilizaram, mas o meu corpo vai precisar principalmente de muitos cuidados da saúde. A fase do idoso, né, que vocês vão demorar a chegar lá, é uma fase que aqui, um pouco antes que os cabelos, eles começam a ficar esbranquiçados. Por que será? Olhem para os avós de vocês. Por que que os cabelos deles começam a ficar esbranquiçados? Porque eles começam a perder a melanina, não é? Um pigmento que dá a cor dos cabelos escuros. A pele se apresenta mais enrugadas, né? Porque nós perdemos líquido. Então, a hidratação da pele nos idosos, muito importante. E aí, em muitos casos, principalmente na idade mais avançada, alguns problemas de saúde começam a surgir. Observem os idosos, observem os seus avós, né? Essas características que aqui eu descrevo. Começa a aparecer os cabelos esbranquiçados e a pele ela fica ressecada. Essa é a fase em que a pessoa apresenta mais experiência de vida, podendo nos ensinar muito, crianças, muitas coisas interessantes. Então, aqui, como uma mensagem, observem as falas dos idosos, né? Respeitem as suas falas, porque eles têm muito que nos ensinar, muito mesmo. Aí, eu preciso desenvolver com vocês, que aí a fase do idoso fecha o ciclo, né, do desenvolvimento humano, e aí eu preciso de alguma forma trazer uma fala que eu preciso ter com vocês, a puberdade, né? Essa fase da puberdade, ela é vivida pelo ser humano entre a infância e a fase adulta, que é a adolescência já. Ou seja, a adolescência me permite viver a fase da puberdade. Avançando mais um pouco, quando você está na puberdade, o corpo está voltado nessa fase para a produção dos hormônios sexuais, que são diferentes em cada sexo. Nas meninas, quais são as mudanças do corpo das meninas? Características sexuais secundárias, o quadril se alarga, né, que nós já conversamos, ficando mais arredondado. Também nas meninas, vamos lá, a mama ela começa a crescer. Você vê que os seios, né, começam de uma certa forma fazer um crescimento. Ocorre a primeira menstruação, que nós já falamos. Surgem pelos nas regiões pubianas, né, e nas axilas, que aqui nós estamos mostrando. Já nos meninos, olha o que acontece nos meninos. Características sexuais secundárias, a voz, né, fica mais aguda. A pele fica mais oleosa e começa a aparecer as espinhas, acnes.
começa a produção de espermatozoide, né? Os meninos começam a produzir espermatozoide, surgem pelos mais grossos nas regiões pubianas, no rosto e na barba. Vamos lá? Evoluindo mais um pouquinho, eu mostro aqui para vocês a preparação para a reprodução, né? Todos nós, nessa fase do desenvolvimento humano, nós vamos passar por todas essas etapas. Aqui é importante nós estarmos muito atentos, porque posso ser pai, posso ser mãe, né? Responsabilidades assumidas. O corpo está voltando nessa fase para a produção dos hormônios sexuais, que são diferentes nas meninas e nos meninos, tá bom? Os meninos, eles produzem um hormônio chamado testosterona. E as meninas, o estrógeno, tá bom? Crianças, anotem no caderninho que isso é importante. É um processo complexo tanto para o adolescente, que passa por essas mudanças, que vai viver essas transformações e sentir no corpo, né? Como para os que rodeiam, que terão de se adaptar a essas alterações de humor. Vocês ficam com humor muito variado, e as crises existenciais vividas por vocês, né? Na adolescência, nós precisamos, nós responsáveis e pais, estarem muito atentas a essas mudanças, porque os adolescentes, eles passam por todas essas transformações, até de humor, né? Uma vez muito feliz e depois muito depressivo e triste. E aí a gente precisa estar muito atento, tá, senhores pais e responsáveis? Vamos para o nosso exercitando, vamos lá ver o que eu trouxe para vocês? Vamos lá, crianças? Vamos lá, crianças. Primeira questão que eu trouxe para vocês, tá? Muito atento. O ser humano desenvolve-se mais lentamente que alguns animais. As crianças precisam de carinho e proteção na infância, né? Aquela infância, primeira fase que nós conversamos. Conforme vamos crescendo, nos tornamos capazes de procurar alimentos e nos defender, tá bom? Isso é o desenvolvimento humano. Aí, nessa questão, eu peço, marque a ordem do desenvolvimento correto dos seres humanos, tá bom? Nossa! E aqui eu coloco para vocês, como primeira opção para esse desenvolvimento humano, vamos lá, nós conversamos sobre isso. Infância, adolescência, adulto e idoso, tá? Tá na sequência. Primeira fase, adolescência, primeira fase, infância, segunda, adolescência, terceira, adulto e termina com idoso. Como segunda opção, letra B, eu trago para vocês. Vejam aí, verifique. Infância, idoso, adulto e adolescência? Terceira opção, letra C. Olha que eu trago para vocês como opção. Idoso, adulto, adolescência e infância, será que é isso? E letra D, eu coloco como opção para vocês, adolescência, adulto, idoso e infância. Tudo bem? Vejam qual é a sequência correta do desenvolvimento humano. Uma dessas opções é a correta, tá bom? Avançando mais um pouquinho, eu coloco aqui para vocês a segunda questão. Olha a figura. Mostra os órgãos da reprodução feminina, tá? O sistema reprodutor feminino. Marque os órgãos do aparelho ou do sistema reprodutor feminino. E aí eu trago as opções. Vai ficar muito fácil, porque a imagem já mostra. Letra A, uretra, bexiga, vagina e testículo. Letra B, como opção, eu trago para vocês testículo, uretra, pênis e vagina. E letra C, eu trago para vocês a vulva, próstata, pênis e uretra. E letra D, eu trago vulva, vagina, útero e ovário. Dessas opções, qual é a correta? Marquem pra gente, tá bom?
Vamos lá? Ficou muito fácil, né? Primeira questão, que foi um desafio que eu trouxe para vocês. Vamos lá? O ser humano desenvolve-se mais lentamente que alguns animais. As crianças precisam de carinho e proteção, né? Principalmente na fase da infância. Conforme vamos crescendo, nos tornamos capazes de procurar alimentos e nos defender, tá bom? Aí eu pedi que vocês marcassem a ordem do desenvolvimento humano correta. Primeira opção, coloquei para vocês a infância, adolescência, adulto e idoso. Letra B, infância, idoso, adulto e adolescência. Será que é essa fase? Será que é essa sequência do desenvolvimento humano? Vamos lá? A letra C, coloquei para vocês que começa no idoso, vai para o adulto, adolescência e infância. Será que é essa sequência do desenvolvimento humano? E letra D, coloquei para vocês a sequência, começando pela adolescência, passando para adulto, depois indo para o idoso e terminando com a infância. Será que é essa a questão correta do desenvolvimento humano? Vamos lá? Vamos ver qual é a opção correta? O que vocês marcaram? Letra A. Muito bem. Por quê? Primeira infância, olha. Depois passamos pela adolescência, que aqui, ó, prestando atenção no que conversamos hoje, é que está a fase da puberdade, que é aquela alteração hormonal que passa no nosso corpo. Depois da adolescência, aí sim, vem adulto e finalizando o desenvolvimento humano, o idoso. Então, acertaram. É essa questão mesmo, letra A. Muito bem. Avançamos para a segunda opção, para a segunda questão. Vamos lá? Trouxe o sistema reprodutor masculino, coloquei a imagem para vocês, né? Por aqui vocês já identificam algumas partes desse sistema reprodutor feminino. E pergunto, a figura nos mostra os órgãos de reprodução feminina, do sistema reprodutor feminino. Marque os órgãos do aparelho reprodutor feminino, tudo bem? Então, vamos ver a questão correta? Primeira questão, letra A, uretra, bexiga, vagina, opa, aqui não tem, né? Testículo e nem bexiga, não tem como ter. A segunda, a letra B, testículo, não. Pênis também não, né? Não tem como. Letra C, vulva, considera-se. Próstata, não, é sistema reprodutor masculino, então aqui já elimina. Qual é a opção que, de uma certa forma, observando o conteúdo todo que nós desenvolvemos, tem todos os órgãos do sistema reprodutor feminino? Vulva, tem vulva. Vagina, também. Útero, importantíssimo. E o ovário. Então, todos esses órgãos aqui apresentam do sistema reprodutor feminino. Então, letra D. Se eu olhar aqui, ó, já identifico vagina, identifico aqui o útero, não é? Identifico os ovários, né, que estão aqui, e a vulva, que ela é mais externa. Então, pronto. Por aqui você já conclui que a letra D é a opção correta. Tudo bem? Vamos para o resumo de hoje, crianças? Vamos lá fazer esse resumo maravilhoso da aula de hoje? Vamos lá? Vamos lá. Resumindo a nossa conversa de hoje, para a reprodução humana, nós precisamos entender o funcionamento dos dois sistemas importantes, sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino, tá bom? Entendendo como funcionam esses sistemas, fica qualificado entendermos como que acontece a reprodução humana, da nossa espécie humana. E também, nessa reprodução humana,
nós precisamos entender que a gravidez tem um período de gestação, finalizando os 9 meses, né? Que é por aí 42 semanas, o bebê vai nascer. Tudo bem? Olhando para esse desenvolvimento humano, nós conversamos sobre as fases. Lembra as 4 fases que nós conversamos? Aqui tem uma fase que eu apresento para vocês. Essa fase aqui da infância, é onde tudo acontece, né? É onde nós brincamos, nós percebemos a beleza da vida. Mas depois da infância, nós avançamos para a adolescência. E a adolescência vem a fase adulta e depois vem a fase idosa, né? Que são aquelas pessoas com muita experiência e que têm muito a nos ensinar. Preste atenção nas histórias dessas pessoas idosas. E aí, a puberdade, que é a fase que nós também fizemos o destaque na fase da adolescência, ela é um componente biológico. Por quê, professora? Porque é lá que acontece toda a transformação do nosso corpo. E quem comanda tudo isso, por isso que é biológico, são os hormônios, né? A fisiologia biológica do meu corpo, os hormônios é que fazem todas essas alterações. É o período no qual surgem a maturação, que é o amadurecimento dos órgãos, e aí eu posso sim entrar no período para reproduzir. Posso ser pai, os meninos, e posso ser mãe, as meninas, tá bom? Agora sim, com muita responsabilidade. Funcionamento dos órgãos e acompanhando principalmente a estrutura desse corpo. Só que para ser pai e para ser mãe, nós temos até a maturação do corpo, mas nós precisamos também da maturação psicológica, financeira, né? Isso é muito importante para nós gerarmos um outro ser. E aqui eu chamo vocês para as considerações finais da nossa aula de hoje. Vamos lá, crianças? Aqui eu faço uma recomendação, né, de todas as aulas. Estamos ainda nesse processo de aulas remotas e aí aquela comunicação, né, aquela conversa com os pais e responsáveis. Nós precisamos do apoio de vocês. Sem vocês, nós não vamos conseguir avançar com o estudo dessas crianças, né, os nossos estudantes e seus filhos. Verifique se ele observou direitinho a aula, verifique se ele fez anotações, apontamentos. E eu sugiro, né, enquanto educadora, que eles avancem outras leituras sobre esse conteúdo. Isso é muito importante. E aqui eu recomendo mais leituras sobre o conteúdo, vejam os livros de vocês, as imagens, anotem o que vocês não conseguiram, de uma certa forma, entender numa qualificada aula, e façam perguntas aos professores, né? Nós estamos aqui para ajudá-los, tá bom? Então, nós finalizamos nesse momento com o eixo Corpo Humano e Saúde e vamos entrar para estudar agora a Terra e o Universo. Vamos começar a entender como que esse planeta funciona, a dinâmica do planeta. Tá bom, crianças? Já estou preparando a aula. E até a nossa próxima aula. Fiquem com saúde, porque isso é muito importante para todos nós. A saúde de vocês, a saúde dos pais, a saúde dos responsáveis, a saúde dos familiares de vocês. Isso é muito importante, tá bom? Até a próxima aula e eu trago como que o planeta funciona, a dinâmica desse planeta. Tudo bem? Então, tchau, até a próxima aula, crianças.